Existe um lugar no sertão brasileiro onde o silêncio é tão profundo que machuca os ouvidos. Um quilombo abandonado há décadas, onde casas de barro desmoronam sozinhas, onde objetos pessoais ainda estão espalhados como se as pessoas tivessem evaporado, e onde moradores das cidades vizinhas juram que à noite vozes cantam cantigas ancestrais que arrepiam a alma. Hoje, você vai descobrir a verdade por trás dessa cidade fantasma que autoridades tentaram apagar dos mapas. Uma história real de abandono, mistério e resistência que ninguém te contou nas aulas de história. E se você quer ser avisado, sempre que eu desenterrar histórias esquecidas como essa, histórias que reescrevem o que achamos que sabemos sobre o Brasil, aperta esse like e se inscreve no canal, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente sua visão sobre o sertão brasileiro. Mas antes de eu te contar o que realmente aconteceu aqui, você precisa saber o que encontrei na primeira vez que pisei neste lugar. Era início de tarde quando me perdi, tentando encontrar um atalho entre duas cidades do interior da Bahia. O GPS havia parado de funcionar há quilômetros e o calor do sertão tornava o ar denso, quase sólido. Foi quando, entre a caatinga fechada, avistei algo que não deveria estar ali. Estruturas, paredes de taipa ainda firmes, resistindo ao tempo de forma quase sobrenatural. Deixei o carro na estrada de terra e avancei a pé, sentindo aquela sensação estranha de estar sendo observado por olhos invisíveis. O vento assobiava entre as construções vazias, fazendo portas antigas rangerem em um ritmo irregular, quase como um código. Ainda assim, a sensação permanecia. Aquele arrepio na nuca que te avisa que você invadiu um espaço sagrado. Avancei cautelosamente pelas ruas vazias, contando mentalmente as casas. 16, 23, 31. Era uma vila inteira, perfeitamente preservada pela secura do clima e pela absoluta ausência de visitantes. Mas o que vi na primeira casa me fez parar, gelado, incapaz de dar mais um passo. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar e ela cedeu com um gemido de madeira ressecada. Lá dentro, a cena era perturbadora, na sua normalidade. Uma mesa no centro do cômodo ainda tinha pratos de barro rachados, como se alguém tivesse levantado no meio da refeição e nunca mais voltado. No varal improvisado, pedaços de tecido que um dia foram roupas balançavam como fantasmas. No chão, um brinquedo de madeira entalhado à mão. Talvez um cavalo, ou boi caído, de lado esperando por mãos infantis que nunca mais o pegariam. Havia um calendário pregado na parede de taipa, as folhas amareladas e comidas por insetos. Mas ainda era possível ler a data onde ficou congelado no tempo. Fotos desbotadas pelo sol que entrava pelas frestas mostravam famílias inteiras sorrindo, rostos negros, cheios de dignidade e esperança. Ferramentas de trabalho agrícola estavam encostadas no canto, como se o dono fosse voltar do campo a qualquer momento. Enxadas, foices, um arado pequeno feito à mão. Por que alguém abandonaria tudo assim, sem levar nem mesmo os objetos mais preciosos? E então encontrei algo que não deveria estar ali. Algo recente, muito recente. Era uma vela, consumida até a metade, com cera ainda macia ao toque. Alguém havia estado ali nas últimas semanas, talvez, acendendo luz em homenagem ou súplica. Ao redor, oferendas dispostas com cuidado, flores secas, um copo com água cristalina, grãos de milho, formando um padrão no chão de terra batida. Quem viria até esse lugar esquecido para fazer oferendas? E para quem? Decidi que precisava entender, e para isso, teria que conversar com quem mora perto, na cidade mais próxima, a 40 quilômetros dali. As pessoas se benziam ao ouvir meu relato. Dona Maria, 78 anos, fez o sinal da cruz 3 vezes, quando mencionei o quilombo. Seu Joaquim, dono do bar na praça, ficou sério e me contou sobre o primo, que foi bisbilhotar aquele lugar há 20 anos e voltou diferente e mudo de terror.
e nunca mais foi o mesmo homem. Os relatos se multiplicavam. Luzes dançando entre as ruínas durante noites sem lua. Cantigas em línguas que ninguém mais fala, ecoando pelo vale. Sombras que se movem contra o vento, tomando formas quase humanas. Nenhum guia da região aceita levar curiosos até lá. Não importa quanto dinheiro ofereçam. Até a polícia militar evita patrulhar próximo, criando desculpas sobre falta de combustível ou estradas intransitáveis. A expressão "lugar que Deus esqueceu" foi repetida por todos com quem conversei, sempre acompanhada de olhares que misturavam medo e respeito. Mas o que realmente aconteceu aqui? Para entender, precisamos voltar 200 anos no tempo. Brasil colônia, final do século XVIII. Nas fazendas de cana-da-açúcar do litoral baiano, a vida dos escravizados era um inferno meticulosamente organizado. Foi de uma dessas fazendas que um grupo de 23 homens e mulheres decidiu que preferia a morte à continuidade daquela existência. Fugiram numa madrugada sem lua, levando apenas ferramentas roubadas e a roupa do corpo. Durante semanas caminharam para o interior, perseguidos por capitães do mato e seus cães. A jornada foi brutal. Muitos ficaram pelo caminho, mas os que sobreviveram encontraram algo inesperado. Um vale escondido entre serras, protegido naturalmente, com um olho d'água que jorrava cristalino mesmo nos períodos de seca. Era perfeito, distante o suficiente para serem esquecidos, fértil o suficiente para sobreviverem. Ali decidiram construir não apenas um esconderijo, mas uma comunidade. Chamaram o lugar de Quilombo de São Benedito, dos Campos Livres. Os primeiros abrigos foram precários, mas com o tempo, aprenderam a fazer tijolos de barro que duravam décadas. Organizaram-se em assembleias, onde cada voz tinha peso igual. Escolheram líderes pela sabedoria, não pela força. Mas fundar o Quilombo foi apenas o começo, porque eles não estavam sozinhos naquela terra. Havia uma pequena aldeia indígena, a poucos quilômetros dali, resistentes que também haviam fugido do avanço colonial. O primeiro encontro foi tenso, armas empunhadas de ambos os lados. Mas uma anciã do Quilombo e um pajé indígena conversaram a noite inteira. E ao amanhecer, tinham um acordo. Trocariam conhecimentos. Os indígenas ensinaram técnicas de sobrevivência no sertão, quais plantas eram comestíveis, como caçar com armadilhas, métodos de cultivo adaptados ao solo pobre e clima inclemente. Em troca, os quilombolas compartilharam conhecimento de metalurgia, tecelagem, técnicas agrícolas, trazidas da África. Nasceu ali uma aliança que seria fundamental, e foi essa aliança que salvou todos eles, quando os soldados finalmente descobriram o esconderijo. 3 anos após a fundação, uma expedição militar chegou ao vale, mas os quilombolas foram avisados com antecedência pelos aliados indígenas, que tinham vigias espalhados. Usando os túneis que haviam começado a cavar, evacuaram mulheres e crianças, enquanto os homens preparavam uma defesa que parecia impossível. Mas conheciam cada pedra, cada trilha, cada esconderijo. Os soldados, exaustos da jornada e desorientados no terreno, foram repelidos em uma batalha que durou 3 dias. Perderam e voltaram para o litoral, sem querer admitir que haviam sido derrotados por escravos fugidos. O Quilombo tinha vencido sua primeira grande prova, e nos anos seguintes, floresceu de maneiras que poucos imaginariam possível. A vida na comunidade livre se organizou em torno de princípios simples, mas profundos. Assembleias comunitárias aconteciam toda lua cheia, onde todos maiores de 15 anos tinham voz. As lideranças eram rotativas, mudando a cada ciclo de plantio para evitar concentração de poder. A justiça era restaurativa, focada em reparar danos e reintegrar, não em punir. Economicamente, desenvolveram agricultura de subsistência sofisticada. Mandioca, feijão, milho, abóbora cresciam em hortas comunitárias. Criavam cabras, que se adaptavam bem ao clima. A produção artesanal de cerâmica e tecidos alcançou tal qualidade que comerciantes de cidades próximas vinham secretamente comprar, pagando bom preço e guardando o segredo sobre a origem. Esse comércio clandestino trouxe ferramentas, sementes diferentes, até livros,
A cultura pulsava viva no quilombo. No terreiro central, celebrações misturavam catolicismo popular com religiões de matriz africana em uma síntese única. Santa Bárbara e Iansã eram a mesma força. São Benedito e os orixás conviviam harmoniosamente. Festas de colheita duravam 3 dias, com tambores que ecoavam pelas serras. Casamentos eram celebrados coletivamente 2 vezes ao ano. A educação acontecia de forma orgânica, com anciãos ensinando através de histórias orais que preservavam memórias da África, técnicas de sobrevivência, valores comunitários, mas tinha um segredo que poucos conheciam. Um segredo guardado pelos anciãos, que mudaria tudo. Sob a igreja de Taipa que construíram, havia um sistema de túneis que ia muito além de simples rotas de fuga. Câmaras secretas guardavam não apenas provisões para tempos de cerco, mas também arquivos, documentos escritos por membros letrados da comunidade, registrando nascimentos, mortes, decisões importantes, mapas de outros quilombos da região, cartas trocadas com abolicionistas nas cidades. Era uma rede de resistência muito mais organizada do que as autoridades imaginavam. E quando cheguei à entrada desses túneis durante minha exploração, descobri que eles levavam a 3 saídas diferentes, estrategicamente posicionadas em pontos da serra que permitiriam evacuação completa em caso de ataque. A engenharia era impressionante, especialmente considerando que foi feita com ferramentas rudimentares e à noite, para não serem detectados. Dentro das câmaras, encontrei vestígios de estoque de alimentos, armas improvisadas, até uma pequena biblioteca com livros protegidos em caixas de metal. Alguém havia planejado não apenas sobreviver, mas preservar conhecimento e cultura para gerações futuras. Os anos dourados do quilombo aconteceram entre 1850 e 1880. A população alcançou 300 almas, um número impressionante para um assentamento clandestino. Construíram uma igreja maior, com altar esculpido à mão por mestre Tibúrcio, um ex-escravo que havia aprendido marcenaria com padres jesuítas. A escola informal funcionava diariamente, com crianças aprendendo a ler, usando bíblias contrabandeadas e jornais velhos. Desenvolveram um sistema de irrigação que aproveitava o olho d'água, com eficiência invejável, permitindo hortas produtivas mesmo durante a seca. Capitão Severino, líder carismático que conseguia a proeza de negociar com fazendeiros locais, vendendo produtos do quilombo, enquanto mantinha a localização exata em segredo. As festas anuais celebrando a libertação se tornaram lendárias, com quilombolas de comunidades vizinhas viajando dias para participar. Dançavam, cantavam, renovavam laços, combinavam casamentos entre comunidades, trocavam informações sobre rotas seguras e ameaças. Era uma rede quilombola funcionando plenamente. Mas toda essa prosperidade chamou a atenção errada. E quando o governo imperial decidiu agir nada séria como antes, a década de 1880 trouxe mudanças sísmicas para o Brasil. A abolição da escravatura se aproximava, pressionada por rebeliões, fugas em massa e pressão internacional. Mas paradoxalmente, isso tornou os quilombos mais vulneráveis. Fazendeiros ricos olhavam cobiçosamente para as terras que os quilombolas haviam tornado férteis através de décadas de trabalho. Um novo coronel chegou à região, homem conhecido por sua brutalidade no trato com trabalhadores e sua habilidade em manipular leis a seu favor. As pressões começaram sutis, exigências de pagamento de impostos sobre terras que oficialmente nem existiam, questionamentos sobre documentos de propriedade que quilombolas obviamente não tinham, ameaças veladas de que seria melhor cooperar. A tensão na comunidade cresceu como nuvem de tempestade. Nas assembleias, os debates se tornaram acalorados. Jovens liderados por homens que haviam nascido livres queriam pegar em armas, defender com sangue o que era deles, por direito de ocupação e trabalho. Anciãos pregavam cautela,
lembrando que resistência armada contra o poder do Estado era suicídio. Um terceiro grupo menor, mas Bocal defendia migração preventiva, argumentando que preservar vidas era mais importante que preservar terras. E então veio o primeiro ataque. Um ataque que ninguém esperava. Não foi violência física, mas jurídica. Documentos forjados apareceram em cartório alegando que aquelas terras pertenciam legalmente ao novo coronel, baseado em uma sesmaria concedida a um ancestral fictício. Como quilombolas não tinham documentos oficiais, não podiam contestar legalmente. Era um golpe perfeito, juridicamente impecável, moralmente monstruoso. Mas o que aconteceu na Assembleia Comunitária, após isso, quase destruiu o quilombo por dentro. A divisão se tornou abismo. Metade queria resistir, metade queria negociar. Alguns já falavam em partir. E no meio dessa crise interna, tragédias começaram a se acumular. Capitão Severino, que tentava mediar, foi encontrado morto perto do riacho. Envenenamento, dizia Malguns. Acidente com cobra, dizia a versão oficial. Mas todos sabiam que ele tinha inimigos entre os que queriam sua terra. Sem sua liderança unificadora, a comunidade se fragmentou mais. E então a natureza decidiu cobrar seu preço. 3 anos consecutivos de seca severa, pior que qualquer um, na memória viva dos mais velhos. O olho d'água diminuiu para um fio. As colheitas falharam. Racionamento severo foi implementado. Cabras morriam de sede. Crianças choravam de fome. E como se não bastasse, comerciantes trouxeram varíola junto com as mercadorias. A epidemia se espalhou rápido em uma comunidade enfraquecida pela fome. Um terço da população morreu em 6 meses. O cemitério, que antes recebia apenas anciãos, que viveram vidas plenas, agora se enchia de crianças e jovens. O moral da comunidade despedaçou. Alguns viam nisso castigo divino. Outros, azar cruel. A maioria apenas chorava seus mortos e tentava sobreviver mais um dia. E numa noite, algo aconteceu no terreiro que mudou tudo. Algo que testemunhas nunca conseguiram explicar completamente. Era noite de lua nova. Escuridão total. Mãe Joana havia convocado um ritual de cura coletiva, tentando restaurar esperança. Todos se reuniram no terreiro, cantando cantigas antigas. E então, testemunhas juram. Luzes apareceram no céu. Não estrelas, mas esferas luminosas que dançavam. A terra tremeu levemente, o suficiente para fazer panelas tilintarem. Pessoas entraram em transes profundos, falando em línguas que ninguém reconhecia, tendo visões. Alguns diziam ter visto ancestrais, outros, futuros possíveis. Mãe Joana, segundo relatos, teve uma convulsão e ao despertar anunciou que os espíritos haviam dado um aviso. Era hora de partir. Interpretações variaram. Os católicos viram ira divina. Os de religiões africanas, mensagem dos orixás. Os céticos, histeria coletiva em comunidade traumatizada. Mas algo mudou naquela noite. Uma aceitação coletiva de que aquele ciclo havia terminado. Mas o golpe final veio de onde ninguém imaginava. De dentro. Um jovem da comunidade, amargurado pela morte de sua família na epidemia, vendeu informações ao coronel. Mapas das defesas, rotas de acesso, horários de vigilância, localização dos túneis. Tudo. O ataque veio durante a festa de São João, quando vigilância estava relaxada e todos celebravam. Jagunços armados invadiram em 3 frentes, simultaneamente. Queimaram plantações, destruíram casas na periferia do quilombo e sequestraram 12 crianças, dizendo que seriam adotadas por famílias cristãs civilizadas. A resistência foi heróica, mas fútil. Quilombolas armados com facões e velhas espingardas contra rifles modernos. Morreram 17 pessoas naquela noite. O coronel então ofereceu um acordo: 30 dias para evacuarem completamente. Se partissem em paz, as crianças seriam devolvidas. Se resistissem, viria o exército. A decisão foi agonizante. Partir significava admitir derrota, abandonar décadas de trabalho, dispersar a comunidade. Ficar significava morte certa. Escolheram a vida, mas com dignidade. Passaram os 30 dias,
preparando uma saída organizada. Documentaram tudo o que puderam. Enterraram objetos sagrados para um possível retorno futuro. Memorizaram cantigas e histórias. Famílias negociaram destinos. Alguns iriam para quilombos aliados. Outros, para cidades onde tinham contatos. Mãe Joana, já anciã, recusou-se a partir, dizendo que morreria onde viveu livre. Mas quando o dia da partida chegou, algo bizarro aconteceu. Algo que ninguém, nem mesmo quem viveu, conseguiu explicar satisfatoriamente. A manhã amanheceu com névoa densa, fenômeno raro no sertão. Quando foi se dissipar, perceberam que Mãe Joana havia desaparecido. Procuraram por horas. Nada, como se tivesse evaporado. E não foi só ela. Objetos que haviam sido cuidadosamente embalados estavam espalhados novamente pelas casas. Portas que haviam sido fechadas estavam abertas. E no terreiro central, marcas no chão formando padrões geométricos complexos que não estavam ali na véspera. Assustados, apressaram a partida. Em grupos pequenos, para não chamar atenção, deixaram o quilombo ao longo daquele dia amaldiçoado. O último grupo saiu ao entardecer, olhando para trás uma última vez, e juraram que viram uma figura de mulher em pé no alto da igreja, observando, mas quando piscaram, não havia ninguém. 100 anos depois, quando finalmente pude retornar com uma equipe para a investigação adequada, encontramos pistas do que realmente aconteceu. A expedição levou meses para ser organizada. Precisávamos de historiador especializado em período imperial, arqueólogo com experiência em sítios afro-brasileiros, antropólogo conhecedor de cultura quilombola e um guia local que, relutantemente e por preço alto, concordou em nos levar. Obtivemos autorizações, preparamos equipamentos, estudamos mapas antigos encontrados em arquivos estaduais. Chegamos ao quilombo numa manhã de céu limpo, depois de 2 horas caminhando por trilha que mal existe. O primeiro avistamento das ruínas nos deixou sem palavras. Estruturas cobertas de vegetação, mas surpreendentemente intactas. A descrição não faz justiça. Estabelecemos acampamento base perto do antigo terreiro. Na primeira noite, ninguém conseguiu dormir direito. Não por medo, mas por respeito. Estávamos pisando em terra sagrada. Sons noturnos do sertão pareciam carregar ecos de vozes antigas. Era sugestão. Imaginação. Não importava. A reverência era real. E no dia seguinte, quando começamos a escavação da casa principal, encontramos algo enterrado que não deveria existir. Era um baú de madeira, miraculosamente preservado pela secura e pela profundidade em que estava enterrado, trancado com cadeado enferrujado, que quebramos com cuidado. Dentro, cuidadosamente envolvidos em tecidos oleados, documentos, mapas desenhados à mão mostrando quilombos vizinhos, cartas em português, eloquente trocadas com abolicionistas, um diário mantido por múltiplas mãos, ao longo de décadas, e uma carta endereçada para quem encontrar. A carta estava escrita em caligrafia firme, datada da última semana antes da evacuação. Dizia textualmente que estavam sendo forçados a partir, mas que enterravam sua história para que um dia fosse conhecida. Nomeava o coronel responsável. Descrevia as ameaças. Listava os mortos. Pedia que, se um dia o Brasil se tornasse verdadeiramente livre, essa história fosse contada. Aquilo mudou tudo. Não era mais mistério. Era crime documentado, esperando justiça. Passamos semanas analisando cada estrutura. A igreja revelou símbolos sincréticos únicos. Técnica de construção misturando taipa africana com pedras encaixadas ao estilo indígena. A casa grande da liderança tinha uma biblioteca improvisada com livros raros, alguns proibidos na época. O sistema hidráulico ainda funcionava parcialmente, mostrando engenharia sofisticada. No cemitério conseguimos identificar 87 lápides. Cada uma tinha nome, data, às vezes uma frase. Mestre Tibúcio repousa aqui. Suas mãos forjaram liberdade. Criança benedita, levada pela febre, abraçada pelos anjos. Cada lápide era uma vida, uma história, um mundo perdido. A oficina de ferreiro ainda tinha ferramentas intactas, marteladas por décadas de uso. Os túneis que mapeamos
revelavam 3 saídas estratégicas e câmaras com restos de provisões. Encontramos marcas de violência em algumas estruturas externas, queimaduras do ataque final, buracos de bala, sinais de uma saída apressada, mas não caótica. Haviam partido com dignidade, mas foi no terreiro central que a equipe encontrou o achado mais perturbador de todos. Sob alguns centímetros de terra, um altar de pedra com inscrições em língua que nosso antropólogo identificou como quimbundo, língua banto trazida de Angola. Ao redor, enterrados intencionalmente, objetos rituais, búzios, contas, pequenas estatuetas de madeira representando orixás, e uma camada de cinzas, indicando que uma grande fogueira havia queimado ali por horas. Coletamos amostras para datação por carbono. Quando os resultados chegaram semanas depois, confirmaram algo perturbador. A fogueira havia queimado na última noite, antes da evacuação. Exatamente na noite em que testemunhas relataram os fenômenos inexplicáveis. E essa data coincidia perfeitamente com os relatos de algo sobrenatural que teria acontecido na última noite. Combinando evidências físicas com relatos orais preservados por descendentes, começamos a montar o quebra-cabeça. Mãe Joana havia realizado um ritual final, não de desespero, mas de proteção. Segundo a tradição, havia amarrado o axé da comunidade àquela terra, garantindo que o lugar permanecesse protegido espiritualmente. Alguns objetos encontrados reforçavam essa teoria. Uma boneca de pano de criança, enterrada com cuidado, perto da entrada de uma casa. Uma carta de amor nunca enviada, escondida em uma fenda na parede da igreja. Um rosário de sementes entrelaçado com um fio de conta africano, simbolizando a síntese religiosa que praticavam. Uma faca com iniciais gravadas, provavelmente do traidor, enterrada de ponta cabeca, em ritual de neutralização. Uma panela de barro com restos fossilizados de comida, última refeição comunitária, preservada pelo tempo. Um espelho quebrado em 7 pedaços, cada um enterrado em ponto diferente do quilombo. Talvez ritual de proteção. Um pente de madeira com fios de cabelo ainda presos, que permitiria a análise de DNA se decidíssemos rastrear descendentes. Moedas antigas. Economia secreta de uma comunidade invisível para registros oficiais. Ferramentas agrícolas decoradas com símbolos, transformando objetos utilitários em sagrados. Fragmentos de tecido colorido, restos de roupas de festa, lembrança de dias melhores. Cada objeto era uma janela para vidas vividas plenamente, apesar das circunstâncias. Montamos o quebra-cabeça da vida cotidiana. Mas algumas peças não se encaixavam. Objetos modernos demais para a época, como um botão de uniforme militar de período posterior. Artefatos de origem desconhecida que não correspondiam a culturas africanas, indígenas ou europeias conhecidas. E quando cruzamos todos esses dados com documentos históricos que conseguimos desenterrar em arquivos estaduais, uma teoria perturbadora começou a se formar. Olha, esse é o tipo de história que eu passo semanas pesquisando em arquivos empoeirados, conversando com historiadores, visitando lugares que a maioria nem sabe que existe. Se você quer ser parte desse grupo seleto que descobre esses mistérios antes de todo mundo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai mexer com suas certezas sobre nossa história. Documentos governamentais eram escassos e contraditórios sobre o quilombo. Um relatório militar de 1887 mencionava a pacificação da área, termo eufemístico para a violência estatal. Registros de terra mostravam transferência misteriosa de propriedade para o coronel, sem processo legal. Claro, atas da Câmara Municipal tinham páginas faltando claramente arrancadas e referências apagadas com tinta. Conversamos com um historiador local que dedicou vida a estudar quilombos da região. Ele nos mostrou evidências de censura ativa, documentos queimados e incêndios convenientes em cartórios. Testemunhos orais que nunca foram registrados oficialmente. Padrão de apagamento sistemático. Comparando com casos similares em outras regiões do Brasil, emergiu um padrão identificável. Governo e elites locais tinham vergonha histórica de massacres e remoções forçadas, então simplesmente apagavam dos registros.
Era genocídio burocrático. Crime cometido com caneta. Mas havia um documento que o governo não conseguiu destruir. Um documento que estava nas mãos de uma família descendente, guardado como tesouro por 5 gerações. Era o diário de um soldado arrependido. Ele participara de operações contra quilombos quando jovem, e a culpa o corroera até a morte. Em suas páginas amareladas, relatava ordens que recebeu. Ordens de usar violência exemplar, separar famílias, queimar arquivos comunitários. Dizia textualmente que superiores queriam que Quilombo desaparecesse da memória, não apenas do mapa. E o que esse soldado viu na última noite no Quilombo o assombrou até a morte. Ele descreveu as luzes no céu que testemunhas reportaram, mas não como fenômeno sobrenatural. Como sinalização, quilombolas estavam usando espelhos e tochas para comunicar-se com quilombos vizinhos, avisando da evacuação. O que pareceu mágico era engenhosidade. O tremor de terra, explosão controlada, colapsando parte dos túneis para impedir perseguição. Os transes, ritual psicológico, preparando a comunidade para a trauma do deslocamento forçado. Mãe Joana não desapareceu magicamente. Morreu durante a noite e foi enterrada secretamente, em local que nunca revelaram, para que seu túmulo não fosse profanado. As lendas que persistem até hoje têm raízes nessa última noite traumática. A lenda da Mãe Joana, que nunca morreu, é a memória coletiva de uma líder tão impactante que sua presença ainda é sentida. Caminhoneiros modernos que relatam interferências no rádio e cantigas, surgindo do nada, provavelmente captam ecos de celebrações que moradores regionais ainda fazem secretamente, homenageando ancestrais. Pescador que viu procissão fantasmagórica, com tochas possivelmente, testemunhou descendentes fazendo peregrinação noturna que mantém há gerações. Família que tentou ocupar a terra vizinha e teve colheitas fracassadas. Sistematicamente enfrentou sabotagem de quilombolas remanescentes, protegendo o território ancestral. Padre que se recusou a benzer o local, após visita, compreendeu que aquilo já era sagrado. Não precisava de bênção católica. Padrão em todos os relatos mencionando música e cantos mostra a continuidade de tradição oral. Cultura não morre, se transforma. E quando o pesquisador de fenômenos paranormais decidiu gravar áudio durante a noite inteira no Quilombo, o que capturou deixou especialistas sem palavras. Gravação mostrava vozes sussurrando nomes, canto coral em línguas africanas. Análise técnica descartou fraude. Equipamento era profissional. Arquivos não foram editados. Mas a explicação mais provável não é sobrenatural. Descendentes fazem vigílias noturnas no local, cantando cantigas ancestrais aprendidas de avós. O pesquisador simplesmente documentou tradição viva, que continua secreta. Mas a teoria mais perturbadora não vem do sobrenatural. Vem de investigação jornalística recente que descobriu evidências de massacre planejado, que foi encoberto. Cruzamos dados de múltiplas fontes e emergiu quadro aterrorizante. Registros paroquiais de cidades vizinhas mostram um desaparecimento súbito de mais de 200 pessoas em período de meses. Terras do Quilombo foram rapidamente incorporadas por Fazenda do Coronel, com escrituras datadas poucos meses após evacuação forçada. Testemunhos de descendentes coletados por antropólogos nas décadas de 60 e 70, antes que últimas testemunhas diretas morressem, falam de evacuação de madrugada, sob ameaça armada. Famílias separadas intencionalmente para quebrar resistência, queima de arquivos comunitários que documentavam a história do Quilombo. Alguns que resistiram sendo mortos e enterrados em vala comum, em local que nunca foi encontrado. Sobreviventes espalhados por região e proibidos de mencionar a origem quilombola, sob ameaça de prisão ou morte. Era limpeza étnica, genocídio, crime contra a humanidade. Mas existe uma última possibilidade que ninguém quer considerar. Uma possibilidade que explicaria tudo. Talvez o Quilombo não tenha sido destruído. Talvez tenha se transformado. Evidências sugerem que o núcleo da comunidade se manteve unido, migrando para outro local secreto, mais profundo. No sertão, deixaram as estruturas visíveis como isca, permitindo que autoridades pensassem ter vencido
enquanto reconstruíam em outro vale escondido. Isso explicaria por que tantos objetos valiosos foram deixados para trás. Eram apenas os menos importantes. Explicaria os rituais contínuos que pessoas reportam, descendentes, mantendo conexão com o local original. Explicaria por que nenhum corpo foi encontrado nas ruínas. Todos partiram vivos. Seria resistência final. Vitória na derrota aparente. Essa teoria é impossível de provar sem encontrar esse hipotético segundo quilombo. Mas faz sentido estratégico. Quilombolas eram sobreviventes experientes. Não esperariam passivamente ser destruídos. Mas para entender plenamente essa história, precisamos contexto histórico mais amplo. Quilombos não foram exceção no Brasil. Foram regra. Estimativas conservadoras falam de 3.000 comunidades quilombolas durante o período colonial e imperial. Cada fazenda grande gerava seu quilombo de fugitivos. Eram centros de resistência cultural, política e militar. Preservaram línguas, religiões, técnicas agrícolas, estruturas sociais africanas, que teriam sido completamente apagadas. Exemplos famosos como Palmares, que resistiu por décadas, conhecemos. Mas milhares de quilombos menores permaneceram secretos, alguns existindo até hoje. Estratégias de sobrevivência incluíam localização geográfica estratégica em áreas de difícil acesso, alianças com indígenas e pobres brancos marginalizados, redes de apoio, incluindo escravizados urbanos e comerciantes simpatizantes, inteligência sofisticada sobre movimentos de autoridades. Contribuição para a pressão abolicionista foi enorme. Cada fuga enfraquecia a economia escravista. Destino pós-abolição variou. Muitos continuaram como comunidades rurais negras, outros foram destruídos ou absorvidos. O sertão funcionou como território de resistência privilegiado. Características geográficas favoreciam refúgios. Vastidão tornava patrulhamento impossível. Aridez dificultava a perseguição de grupos grandes. Serras e caatingas densas ofereciam esconderijos naturais. Outros grupos marginalizados também se esconderam ali. Cangaceiros como Lampião, movimentos messiânicos como Canudos e Caldeirão, comunidades de retirantes de secas. Relação com o poder oficial era complexa. Autonomia de fato, em áreas remotas, onde o Estado não chegava. Casos documentados de repúblicas independentes no sertão, que funcionaram décadas sem reconhecimento oficial. Conflitos recorrentes aconteciam quando o governo decidia impor controle. Paralelos com o quilombo estudado são óbvios. Padrão de violência estatal e silenciamento se repete, e essa política de silenciamento continua até hoje. Com mais de 1.500 comunidades quilombolas reconhecidas, ainda lutando por titulação definitiva de terras que ocupam há séculos. Análise crítica do ensino de história brasileiro revela projeto político claro. Foco em heróis brancos como Tiradentes e Dom Pedro minimiza protagonismo negro. Narrativa de democracia racial esconde violência sistemática. Minimização da brutalidade da escravidão através de eufemismos. Projeto político de branqueamento do final do século XIX e início do XX tentou literalmente apagar a população negra através de imigração europeia incentivada. Interesse econômico contemporâneo em deslegitimar direitos quilombolas sobre terras mantém silêncio. Historiografia revisionista moderna finalmente está resgatando essas memórias, mas luta contra décadas de apagamento intencional. Importância política e social de recontar essas histórias é imensa. Memória é campo de batalha. Conexão entre passado e lutas contemporâneas por terra e reconhecimento é direta. Quilombolas de hoje enfrentam mesmos inimigos. E quando você entende esse contexto, o destino do quilombo de São Benedito deixa de ser mistério e se torna sintoma de doença histórica que ainda não curamos. A busca por descendentes revelou famílias espalhadas pela região, guardando sobrenomes recorrentes. Silva, Santos, Benedito. Memória oral fragmentada, mas persistente e transmitida por gerações. Dona Sebastiana, 92 anos. Bisneta de sobreviventes. Guarda objetos de família e histórias que aprendeu de avó. Movimento recente de jovens descendentes, querendo reconectar com raízes,
Ganhou força, pesquisa genealógica, usando DNA e registros paroquiais. Está reunindo árvores familiares. E quando esses descendentes visitaram as ruínas pela primeira vez, algo extraordinário aconteceu. Choraram, não de tristeza, mas de reconhecimento. Algo naquelas pedras, naquele chão, naquele silêncio falou com o sangue deles. Era reencontro ou não? Descoberta. Processo de certificação, como comunidade quilombola, remanescente, está em andamento, enfrentando burocracia cruel, resistência política de proprietários atuais das terras, interesses econômicos contrários, mas importância simbólica e prática justifica a luta, acesso a políticas públicas específicas, proteção territorial contra a grilagem, preservação cultural institucionalizada. Movimento negro contemporâneo abraçou causa. Conquistas parciais incluem tombamento do sítio arqueológico como patrimônio cultural, projetos de educação patrimonial em escolas regionais. Desafios permanecem imensos. Falta de recursos para escavação completa e preservação. Ameaças de grileiros que querem terra para gado, descaso governamental que muda com cada administração. Mas talvez o legado mais importante não seja o reconhecimento oficial. Seja algo que você está fazendo agora. Você está aprendendo, está testemunhando, está se tornando o guardião dessa memória. História como ferramenta de poder. Quem controla a narrativa do passado, controla possibilidades do futuro. Apagamento como violência continuada. Cada geração que não aprende é roubo renovado. Importância de cada pessoa que aprende e compartilha essas histórias. Multiplica a resistência. Quilombo não como ruína, mas como símbolo vivo de resistência. Inspira lutas contemporâneas. Responsabilidade coletiva de não permitir que sejam esquecidos. Novamente, recai sobre todos nós. Cada visualização deste vídeo é ato de preservação de memória. Cada compartilhamento é ato político. E é aqui que sua escolha faz diferença. Voltamos à imagem inicial do quilombo silencioso, sob sol do sertão. Mas agora o silêncio tem outro significado. Não é vazio. É grávido de histórias não contadas esperando voz. As vozes na noite não são assombração. São ancestralidade exigindo reconhecimento que foi negado. Cada objeto abandonado testemunha vida, amor, luta, sonhos interrompidos, mas não destruídos. Não podemos trazer essas pessoas de volta, mas podemos garantir que não sejam esquecidas. E isso não é pouco. Quantas outras histórias permanecem ocultas no Brasil profundo, esperando alguém que se importe o suficiente para desenterrá-las? Conhecimento histórico verdadeiro é ferramenta de transformação social. Entender de onde viemos ilumina para onde podemos ir. Não se trata apenas de passado empoeirado, mas de compreender estruturas de poder que persistem hoje. Se esse vídeo te impactou, se você sentiu algo mudando dentro de você enquanto ouvia essa história, preciso que você faça 3 coisas agora. Primeiro, deixa seu like porque isso mostra para o YouTube que histórias reais importam mais que algoritmos vazios, que conteúdo com substância merece ser promovido. O quilombo de São Benedito dos Campos Livres pode ter virado ruína física, paredes desmoronando e mato tomando conta. Mas sua história agora vive em você, na sua memória, na sua consciência expandida. E isso nenhum coronel,
Nenhum governo, nenhuma passagem de tempo pode apagar. Um abraço e até o próximo mistério que eles não querem que você descubra.